Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula de quem do professor Jubilô. E 2020 certamente é um ano para ser esquecido. Mas para você que quer entrar na universidade, é importante que você não esqueça de algumas coisas, porque a gente teve vários eventos marcantes em 2020 que poderão, obviamente, aparecer na sua prova agora em 2021. Para começar, não dá nem para pensar em 2020 sem pensar, obviamente, na pandemia de coronavírus. O famoso SARS-CoV-2 já infectou mais de 86 milhões de pessoas e tirou mais de 1.800.000 vidas, causando uma devastação econômica mundial. O mundo todo está acabado e a gente ainda não tem a menor ideia de quando isso vai terminar. Bora agora então lembrar como é que foi que tudo isso começou. Até porque é bom você lembrar que termos que antes eles eram restritos aos cientistas, como é o caso de vírus, imunidade, vacinas, anticorpos, respiradores artificiais, hoje esses termos eles se tornaram populares. E claro que eles têm o quê? Grandes chances de aparecerem nas questões de várias provas dos vestibulares e até mesmo do Enem. A primeira coisa que a gente tem que saber é de onde veio o tal do coronavírus. E provavelmente ele veio dos morcegos e ele passou nesse caminho por algum animal intermediário, como por exemplo o pangolim. Tem vários animais que a gente sabe que eles também são o quê? Eles são susceptíveis ao coronavírus. Eles podem ser infectados por esse vírus. Então, provavelmente, através da caça ilegal de algum animal infectado, a gente acabou o quê? Entrando em contato com esse vírus. E como a humanidade ainda não tinha se contaminado com ele, né? Era um vírus novo, ninguém tinha o quê? Ninguém tinha anticorpos para se defender. E aí, ó, Jubialuno, já era, deu no que deu. Aliás, tanto o morcego quanto o pangolim, eles são usados na gastronomia chinesa. Os chineses, ó, gostam de comer um pangolim. Tanto é que a China, recentemente, ela fez o quê? Ela proibiu o consumo de animais silvestres, justamente para evitar novos problemas iguais a esse que aconteceu com o coronavírus. Outro detalhe que temos que ter em mente é que o mundo tentou várias formas de tratamento para a doença causada pelo coronavírus, que é a Covid-19. Mas pelo que a gente viu, o isolamento social foi aquele que deu melhores resultados. De qualquer forma, né, por uma questão social e econômica, foi difícil manter a galera em casa. E isso acabou o quê? Ocasionando ondas de Covid-19 no mundo todo. Vinha uma onda, diminuía, vinha outra novamente. Mas, assim, ó, no início de 2021, a gente teve um sopro de esperança com a chegada de quem? Com a chegada das primeiras vacinas. Vale salientar que o desenvolvimento dessas vacinas foi um processo muito legal, cientificamente falando, pois várias técnicas diferentes foram usadas para o desenvolvimento dessas vacinas. Só que é muito bom frisar que pandemia nenhuma vai passar só com a vacinação. A gente só vai conseguir esse feito se tiver uma vacina e um remédio que funcione para tratar a Covid-19. E nessa procura por um remédio que funcione, a gente teve alguns casos interessantes, como, por exemplo, a polêmica hidroxicloroquina e até mesmo um coquetel de drogas que é usado contra o HIV. O tempo todo, novas medicações continuam aparecendo, como é o caso de uma medicação nova agora, produzida pelo laboratório AstraZeneca, com base em anticorpos. Então essa medicação nesse momento está sendo testada e ela está gerando resultados muito promissores. Então, ó, você pode ter certeza que em 2021 vão chover questões de biologia sobre vírus, doenças virais, sistema imunológico, que mais? Sistema respiratório, zoonoses, vacinas, testes de PCR, além de palavras, né, de termos como pandemia, surto, vetores de doenças, patógeno, doenças infecciosas. E você não pode ir para uma prova sem dominar muito bem todos esses assuntos que eu acabei de te falar. Mas assim, ó, não foi só de pandemia que 2020 viveu, não. Teve muito mais treta, né? Muito mais treta. A gente não pode esquecer dos incêndios quase apocalípticos que aconteceram no mundo. Aqui no Brasil, como é que a gente pode esquecer do horror que foram os incêndios que destruíram
40% do Pantanal. Obviamente que esses incêndios foram extremamente preocupantes, porque, não sei se você sabe, mas o Pantanal, ele é a maior área tropical alagada do mundo, do planeta Terra inteiro, e tem uma concentração alta de espécies raras e que estão ameaçadas, como é o caso da onça e do tatu canastra. Mas aí você pode pensar, mas Jubilu, o Pantanal não pega fogo sempre? Então, existem realmente incêndios naturais no Pantanal que até fazem parte do ciclo reprodutivo de algumas plantas. Mas nesse caso, os incêndios eles se descontrolaram. E isso aconteceu por uma série de razões. É importante salientar que o fogo natural, ele tende a acabar muito rápido, por causa do quê? Da falta de material combustível e porque as áreas alagadas do Pantanal, elas impedem com que o fogo se espalhe. Só que nesses últimos tempos, o Pantanal, ele sofreu com a pior seca dos últimos 47 anos, o que gerou, obviamente, muita matéria seca, que serviu de combustível para o fogo, e claro que essa seca também reduziu a quantidade de áreas alagadas, que poderiam também impedir o avanço desse fogo. Por causa disso, em 2019 e 2020, os incêndios foram muito maiores que o normal. Só que além dos incêndios naturais, nós também tivemos o fato de que os fazendeiros lá da região, eles usaram fogo para limpar o terreno para o gado, mesmo com um grande risco disso virar uma tragédia por conta da seca. Então o cara às vezes sabia ou não sabia que já estava ali a seca, e ele foi e botou fogo e não mediu muito as consequências, e aí acabou dando no que deu. Então, Jubialuno, Pantanal em 2020 é o bioma da vez. Por isso que eu te recomendo fortemente que você assista às aulas que eu gravei lá no Pantanal. Eu fui lá um ano antes de acontecer essa tragédia. Então assiste esses vídeos para você dar uma voadora em qualquer questão sobre o Pantanal que ousar cruzar o seu caminho. E, obviamente, já deixa o teu like aqui antes de eu falar do próximo fato da biologia que marcou 2020. Os incêndios monstruosos de 2020, com certeza, não foram o único desastre natural de 2020. Isso porque vários países da África e da Ásia enfrentaram uma praga de gafanhotos de proporções bíblicas. Essa foi aquela hora que eu pensei assim, nossa, o mundo acabou, gente, o mundo acabou. O que aconteceu foi que uma quantidade gigantesca de gafanhotos do deserto começaram a atacar áreas de plantio e causar assim, enormes prejuízos. Isso porque esses gafanhotos, eles podem formar grupos de até 80 milhões de indivíduos. Se a gente fizer as contas, assim, cada gafanhoto, ele consome cerca assim de 2 gramas de vegetação todo dia. E claro que esse número parece nada, mas estou falando só de um gafanhoto. Só que 80 milhões de gafanhotos podem consumir a mesma quantidade de comida que 35 mil pessoas num único dia. E é muito importante a gente lembrar que as regiões afetadas são regiões pobres. Então, essa perda de produção agrícola vai afetar demais a população local. E aqui na América do Sul, a gente também teve problemas com os gafanhotos. Lá pelo mês, acho que foi o mês de maio, uma nuvem de gafanhotos apareceu nas plantações do Paraguai, depois alcançou a província de Formosa, na Argentina, e um tempo depois, chegou aonde? Chegou aqui no nosso Brasil brasileiro. E o resultado é que a gente teve, e ainda está tendo, várias perdas rurais nessas regiões da América do Sul, especialmente nas fazendas de milho, cana, trigo e aveia. Pior é que a gente aqui no Brasil ainda teve a ilustre presença do gafanhoto gigante, que apareceu lá no Mato Grosso, que é o triplo do tamanho do gafanhoto que estava atacando a região sul da América do Sul. Ai, Chubão, mas por que esses gafanhotos saíram do controle? Isso tem tudo a ver com as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, já que por conta dessas mudanças, o clima nessas regiões ficou o quê? Ficou instável. O clima ficou com secas que eram seguidas depois de chuvas muito prolongadas, que é o ambiente maravilhoso para a proliferação de gafanhotos. Então, é realmente complicado a gente impedir outra catástrofe dessa. É provável que nós tenhamos mais problemas com os gafanhotos. Só para você
ter uma ideia dos danos causados por esses insetos, a estimativa é de que 25 milhões de pessoas estejam em risco de escassez aguda de alimentos só na África Oriental por causa desses gafanhotos. E dá para ver que o mundo todo está sendo afetado pelas mudanças climáticas, já que várias consequências delas ficaram o quê? Mega evidentes no ano de 2020. Por exemplo, não sei se você sabe, mas o gelo marinho do Ártico chegou à sua segunda menor extensão em mais de 40 anos de medições por satélite. Isso quer dizer que em setembro, o gelo ártico ele estava cobrindo só 3,74 milhões de quilômetros quadrados. Isso é durante o mínimo anual dele, que acontece no verão. A última vez que essa cobertura de gelo foi menor do que 4 milhões de quilômetros quadrados foi em 2012. Obviamente, ainda parece que isso é muito gelo, mas é muito menos do que deveria ter. E esse é um indicativo importante de como as mudanças climáticas estão afetando a temperatura global. A verdade é que, questões relacionadas ao aquecimento global e as mudanças do clima causadas por ele vão ser assim, cada vez mais frequentes nas provas. Por isso, já sabe, né? Toma muito cuidado com esse assunto. Apesar dos problemas climáticos, em 2020 a gente teve também avanços científicos para comemorar, né? 2020 não foi só tragédia. Um exemplo disso é que a humanidade já está fazendo as malas para ir, sabe para onde? Para ir lá para Marte, né? E do jeito que a coisa anda, é bom que a gente vá o mais rápido possível para lá. Por enquanto, a gente só está indo lá com os robôs. Mas isso não deixa menos legal o fato de que, nesse ano, a gente teve 3 missões com destino a Marte. Todas essas missões foram pioneiras e extremamente inovadoras. Por exemplo, a missão enviada pelos Emirados Árabes Unidos se chama Hope, ou esperança, né? Hope é a palavra esperança em inglês. E foi a primeira missão interplanetária do país. O objetivo dessa missão é orbitar o planeta vermelho para estudar o clima marciano. Já a China também não ficou para trás não, e mandou para Marte a missão Tianwen-1, que significa Perguntas para o Céu. Que coisa linda esse nome. Essa foi a primeira missão chinesa com o objetivo de pousar em Marte levando um rover. Não é uma Land Rover. O rover, na verdade, muito bom essa, né? Na verdade, o rover, ele é um daqueles carrinhos que a gente vê nos filmes, quando a gente vê aqueles filmes de Marte, por exemplo, sabe? Os Estados Unidos também mandaram um rover lá para Marte, né? Um Land Rover, não. Mandaram também um robozinho lá para Marte, chamado de Perseverance, que significa perseverança. Essa missão, ela tem como objetivo trazer amostras minerais de lá. Essa é a primeira fase da parceria entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, com o objetivo de trazer rochas marcianas para serem estudadas aqui na Terra. Isso é muito legal porque todos os rovers, que rovers? Os Land Rovers? Não, os robozinhos. Nossa, tô muito idiota. Até agora, esses rovers, eles só iam para explorar. Mas essa Perseverance, né, essa americana em parceria com a Agência Europeia, vai permitir que a gente estude a história geológica de Marte a partir das rochas. Então daqui a alguns anos nós vamos ter o quê? Que nós vamos ter que estudar a geologia de Marte, olha que legal! E obviamente que com os avanços da conquista espacial, questões sobre a origem da vida na Terra ganham força em 2021. Até porque em 2020, os cientistas afirmaram que tinham descoberto um sinal de vida, sabe aonde? Em Vênus, é isso mesmo! Eles descobriram uma substância tóxica e mal cheirosa nas nuvens do planeta. E essa substância aqui na Terra, a gente só encontra ela em micro-organismos anaeróbicos, ou seja, aqueles micro-organismos que não precisam do oxigênio para conseguirem viver. Tá ligado que substância é essa? Eu tô falando do hidreto de fósforo, olha que nome bonito, ou fosfina, para os mais íntimos. A fosfina, ela é um gás incolor com cheirinho assim super agradável de peixe podre temperado com alho. Achar fosfina nas nuvens de Vênus significa dizer que a gente pode ter micro-organismos morando nas nuvens de lá, né? Estão lá sobrevoando a região de Vênus. Só que um tempo depois, a verdade é que descobriram
que as análises da quantidade de fosfina nas nuvens, elas estavam erradas, os cientistas também erram. Isso porque o telescópio, ele sofreu uma interferência. E aí o pessoal analisou os dados e esqueceu de considerar essa interferência nos cálculos. Então assim, apesar de ainda existir uma chance de que a fosfina de Vênus venha de micro-organismos venusianos, agora a gente sabe que ela também pode estar lá por qualquer outro fenômeno químico que esteja acontecendo naquela região. E isso, obviamente, é uma pena. E parece então que não foi dessa vez que a gente achou um amiguinho alienígena no nosso sistema solar. Outro avanço científico muito interessante foi que pela primeira vez os cientistas conseguiram fazer edição genética, sabem quem? Edição genética nas lulas. Nossa, achou bom! E o que eu quero saber de lula? Por que isso é um grande avanço da ciência? Calma, relaxa, cocada. Relaxa que isso é bem legal, porque isso marca o começo de uma nova era nos estudos com cefalópodes, que são animais que a gente conhece, aí são as lulas e os polvos. E isso vai gerar muitos conhecimentos novos para a área médica. Eu não sei se você sabe, mas os estudos com lulas contribuíram bastante para o campo da neurociência. Foi trabalhando com lulas que a gente conseguiu entender, por exemplo, como é que o impulso nervoso acontece. A edição gênica que fizeram foi num gene que controla a pigmentação das lulas. O que os cientistas fizeram? Eles bloquearam a ação desse gene e aí fizeram com que o pigmento dos bebês lulas, ó que fofinho, né, ficasse transparente. Então eles não eram mais pigmentos coloridos. Mas, Jubão, por que isso é tão importante? Por que deixar o pigmento da lula transparente é tão importante? Pelo seguinte, porque cor é algo fácil de observar. Então, se a lula não produzir pigmentos, significa dizer que a técnica de bloqueio do gene funcionou. E assim, o que eu posso fazer? Eu posso agora aplicar essa técnica em outros genes, inclusive em genes humanos. Vale salientar que em 2020, as pesquisadoras que desenvolveram esse método de edição genética conseguiram o Prêmio Nobel de Química. Esse método, ele se chama CRISPR-Cas9 e ele é extremamente importante, porque logo a gente vai ver ele sendo aplicado em várias áreas da saúde, como, por exemplo, nas terapias contra o câncer e, quem sabe, um dia a gente vai ter até o sonho de curar várias doenças genéticas. Então tenha em mente que a edição genética também vai aparecer muito nas provas. Esse ano de 2020 também foi um ano de descobertas inesperadas, podemos dizer assim. Só para você ter uma ideia, um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriu, sem querer, uma bactéria que come metal. É isso mesmo! Os cientistas descobriram uma bactéria que se alimenta de metal. Basicamente, o que aconteceu é que os pesquisadores eles estavam fazendo um experimento que usava um tipo de manganês, que é um elemento comum e que se parece com o giz. Um dos pesquisadores acabou deixando um vidro com essa substância na pia do laboratório e cobriu isso com água da torneira por vários meses, porque eles foram trabalhar fora da universidade e esse pote com manganês e água da torneira ficou lá um tempão. E aí no dia que ele voltou, ele encontrou o vidro revestido de um material estranho e escuro. Depois de analisar esse material, ele descobriu que era manganês, sabe o que? Oxidado por bactérias que ninguém conhecia ainda. Essas bactérias, provavelmente, elas vivem nas águas subterrâneas e por isso elas acabaram ali na água da torneira. E o mais legal é que essas bactérias, elas usam o manganês como fonte de energia. Os cientistas descreveram a espécie nova e eles estão muito animados com essa descoberta porque, apesar da gente achar que podia sim existir uma bactéria que fizesse isso, ninguém nunca tinha encontrado ela antes. Biologia é ou não é um tesão? Então assim, ó, eu tenho certeza de que em 2021 a gente vai ter um aumento de questões falando sobre a produção de energia em bactérias, como ocorre na quimiossíntese e também na fermentação. Então, ó, já mete um sangue no olho e dá uma olhada em todos esses assuntos que eu te falei, porque a chance deles aparecerem nas provas é gigantesca. Lembre-se que o sucesso, ele não é um evento, e sim o resultado da sua dedicação diária
aos estudos. Maravilha? Tenho certeza que teremos um 2021 extremamente melhor do que foi 2020. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!